Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. E, chegando-se, os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, diz-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se, e, passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus lhes disse: olhai, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: homens de pouca fé, por que arrazoais entre vós, por não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos levantastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista; outros, Elias; e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, diz-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, e padecer muito dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas: uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que
uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escuta, Joe. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes, e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, diz-lhes: Em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E quando chegaram à multidão a próximo cele, um homem pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E Jesus repreendeu o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora, o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. E, estando eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. E ao terceiro dia, ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as 2 dracmas? Ele disse: Sim. E, entrando em casa, Jesus se antecipou a falar-lhe, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos, ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, e dá-lhe-o por mim e por ti. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e lança-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou manco, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos,
seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 à procura da que se desgarrara? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreendô entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E, se também não escutar, a igreja considerou como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido, ele, e sua mulher, e seus filhos, e tudo quanto tinha, e que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, diz-lhe: Servo malvado, perdoe-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. E ne o debias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia, e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E grandes multidões o seguiram, e curou-as ali. Então se aproximaram dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu
repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que nasceram assim do ventre de sua mãe, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Então lhe trouxeram algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, diz-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, diz-lhe: eis que nós deixamos tudo, e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós, que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E qualquer que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Evangelho segundo Mateus capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e, ajustando com os trabalhadores, 1 denário por dia mandou-os para sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que ali estavam, e disse-lhes: por que estáis aqui todo o dia ociosos? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide também vós para a vinha, e recebereis o que for justo. E, aproximando-se a tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores, e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E, chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo, receberam 1 denário cada um. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco,
que suportamos a fadiga do dia e a calma. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo um denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregá-lo-ão aos gentios para que dele escarneçam, o açoitem e crucifiquem. E ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele lhe disse: Que queres? Ela respondeu: Concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe eles: Podemos. E ele disse-lhes: Em verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles, e que os grandes usam de autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E, saindo eles de Jericó, Sagu, ou grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Mas eles clamavam cada vez mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando-o, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tacou-lhes nos olhos, e logo viram. E o seguirão. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. E, quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os amister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E, indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante, como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E as multidões diziam: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes:
está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E vieram a ele, no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes: pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste-o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira no caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: erguei-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, aproximaram-se dele os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo, enquanto ensinava. E disseram: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos: do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos: dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto, mas que boas pareça. Um homem tinha 2 filhos, e chegando ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi, e, dirigindo-se ao segundo filho, lhe de igual modo. E ele, respondendo, disse: eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram, e vós, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e cercou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e aussentiu-se para longe. E, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Binde, matemo-lo, e apoderamo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o expulsaram da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair
sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E os principais dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, indignou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, maus e bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amará-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então os fariseus retiraram-se e consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece: é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, e o terceiro, até o 7º. E por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isso, admiravam-se da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei em Tarago, o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus diz-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo
o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E, estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe palavra. Nem, desde aquele dia, ousou mais alguém interrogá-lo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens: Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: quem jurar pelo templo, isso nada é, mas quem jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles no sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras,
como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem, em nome do Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, diz-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu,
com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo. As portas, em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separa-lo-ei, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem, que partindo para fora da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E o que recebera 5 talentos foi, e negociou com eles, e ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregueste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel.
Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, chegando também, o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis aqui outros 2 talentos que ganhei com eles. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receber 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, fui e escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. E, quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe atirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então também eles lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando o não fizestes a um destes pequeninos, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Evangelho segundo Mateus capítulo 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus, com dolo, e o matarem. Mas diziam: Não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de um precioso unguento, e derramou-lhe-o sobre a cabeça, estando ele assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Para que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço,
e dar-se aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tendes. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, e flou preparando-me para o meu sepultamento, em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes, e disse: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. E, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: Onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. O Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem não haver nascido. E Judas, que o traía, respondendo disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele lhe disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Pedro, porém, respondendo, diz-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo um pouco mais adiante, prostre-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seguem a prisão, o julgamento diante do sumo sacerdote e a negação de Pedro. Então Jesus foi levado perante o governador. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Chegada a manhã, todos os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E, maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe
arrependido, as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os principais dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: e tomaram as 30 moedas de prata a preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e daioram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quantas coisas testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso ao povo, escolhendo este o que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E, respondendo o presidente, disse-lhes: qual destes dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. E o presidente disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E todo o povo respondeu, dizendo: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então os soldados do presidente, levando Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E, despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabe, e em sua mão direita, uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarnecia, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e bateram-lhe com ela na cabeça. E, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. E, quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão. A este constrangeram a levar a sua cruz. E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E, assentados, o guardavam ali. E, por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salve-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9,
exclamou Jesus, em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E o centurião, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E, tomando José o corpo, envolve-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E, no dia seguinte, reuniram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus diante de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias, ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado até o 3º dia. Disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda, ide, guardai-o, como entenderdes. E indo eles, guardaram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, e ide rapidamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E, indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, e de dizer a meus irmãos que vão para a Galileia e lá me vê. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E, congregados eles, com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E, se isto chegar aos ouvidos do presidente, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, tomando o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus, até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E, quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, fê-lo-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.